Quero os convidar a se colocarem em pé, então daremos início ao culto desta noite de quarta, cantando o hino de número 502. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo, faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu este vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Neste momento eu convido a todos os irmãos, queridos amigos, a nos colocar ajoelhados na frente de Deus para falar com Ele. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer porque até aqui tem nos guardado de uma forma toda especial. Obrigado pelos teus cuidados, Senhor. Convidamos a pessoa do Santo e Bom Espírito a estar conosco essa noite. Que a mensagem venha de encontro às nossas necessidades. É tudo o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, boa noite aos irmãos e aos nossos queridos amigos, né? Quarta-feira é o nosso hábito, já se tornou aqui no Sítio Cercado, pelo menos, a gente dá alguma dica sobre saúde. Bom, quem aqui teve um feriado longo, claro, né? Não extrapolou um pouquinho nos alimentos? Quem teve no acampamento, com certeza. Tinha muita coisa gostosa, né, irmãos? Então a gente não deixava de comer uma coisa, daqui a pouco comia outra e realmente faz aquela mistura toda. E às vezes algumas pessoas falam, eu tô com virose, né? Dá aquele enjoo, mal-estar, e começa a roncar a barriga, dá tipo umas cólicazinhas assim, e às vezes vai algumas vezes a mais no banheiro. Então o que é isso? Às vezes pode ser misturas de alimentos, né? Frutas com hortaliças, doces e salgados. Então isso pode gerar esse desconforto intestinal, inclusive sendo parecido até com alguma virose. Mas teve casos de virose também, né? Em algumas pessoas esses dias. Mas o que devemos fazer então nesse caso? A princípio, você vai fazer uma desintoxicação. Você bate um abacaxi, algumas folhas de couve e umas folhas de hortelã, né? Bate, coloca uma água ali, um gelinho e toma bastante durante o dia. Se você vê que esse desconforto melhorou, já provavelmente é numa intoxicação alimentar. Você pode também tirar um dia para comer só uma fruta, por exemplo, melancia, que tem bastante líquido, né? Comer bastante melancia para fazer essa limpeza interna do organismo. Se esse desconforto for passando, com certeza uma intoxicaçãozinha, quer dizer, uma junção de vários alimentos que fermentou muito no organismo e não deu conta o organismo ficou ali saturado de tanta mistura de alimento. E se for caso uma virose, você já vai ter um pouquinho mais de dor de garganta e às vezes uma febre, alguma coisa, é bom procurar um médico daí, sim. Mas sempre que você suspeita assim, de um enjoo, uma tontura, e o intestino assim, meio roncando, um pouquinho de cólicas, é bom sempre fazer um suco natural e começar a tomar durante o dia. A água de coco é excelente. Vai melhorar com certeza todo o lado do intestino. Então, para aqueles que vieram de longe, das praias, de algum lugar aí que muita água, muita coisa misturada, muito alimento, está aí as dicas para nós, tomar suco de fruta e colocar nossa vida em ordem, agora que começa o ano novamente, depois do carnaval, principalmente no Brasil, né? E começar a nós pensarmos um pouquinho mais na nossa alimentação. Essa é a nossa dica de saúde essa noite. Eu estou um pouco rouco, mas não tanto, né? Para ninguém ouvir o barulho do microfone. Meus queridos, foi muito importante. Vocês perceberam aqui que a gente fez um pouco diferente a nossa introdução. Entrou a Vani fazendo a saúde.
porque tivemos num belo retiro de carnaval e eu, infelizmente, trouxe um presentinho de lá. Eu estou literalmente com todos os nervos do meu corpo doendo, dor de cabeça, dor de garganta, e eu vou ter que correr atrás de hospital. Tá ruim, hoje tá ruim. Então, muitas vezes, como a Vani disse aqui, Deus, ele nos deixa formas, nos deixa ensinamentos para a gente se dar bem, para a gente não sofrer. Com certeza, o que eu estou tendo hoje é consequência de algum ato meu errado. De outra forma, eu não ouvi o ensinamento de Deus. E como sempre nós falamos de algo logo no início do nosso culto, de toda quarta-feira, eu quero deixar um versinho bíblico também, que esse praticamente caiu como uma luva em mim mesmo, né? Mas eu quero que meus irmãos abram ali a palavra de Deus em Provérbios 3, capítulo 1 e 2. Capítulo 3, verso 1 e 2. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Será que se eu não tivesse sido negligente, eu estaria com o corpo literalmente do jeito que estou hoje? Com certeza não, né? Vamos descer um pouco mais para baixo ali. Vamos lá no versinho 7 em diante, ali até o 11, ali é rapidinho, tá? Não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeitei a disciplina do Senhor, nem te enfades de sua repreensão. Qual pai que vai querer um mal para o filho, né? Isso já está mais que provado que jamais. Jamais um pai ou uma mãe queriam um mal para o filho, né? Então, esses versos bíblicos foi Deus pensando em mim e em você, né? Juntamente com esse pensamento, guarde esse verso no coração de vocês, para que vocês possam estudar um pouco mais adiante, que tem muitas palavras bonitas aqui, orientadoras para cada um de nós. Eu quero que o namorado da Aline venha cantar um hino para a gente nesse momento. Mas Deus mediu o oceano só com a concha de sua mão. Deus assim sabe o que eu preciso também. Os que esperam no Senhor voam com asas como a águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Tentei fazer a minha história, mas cansado percebi que Deus correu sempre ao meu lado e me deu forças quando eu caí. Deus assim sabe o que eu preciso também. Os que esperam no Senhor voam com asas como a águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Será que o mundo ainda não sabe que só a força em Jesus
que mais será preciso, além do sangue, além da cruz? Os que esperam no Senhor voam com asas como a águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Os que esperam no Senhor voam com asas como a águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Os que esperam no Senhor vão mais além. Nossa, que promessa linda, né? Quem espera no Senhor vai mais além. Obrigado ao Mateus por essa mensagem linda, né? Esperamos até o final ter mais uma mensagem maravilhosa como essa, né? Meus queridos, este momento é um momento muito especial que você e eu temos a oportunidade de, além de abrir o nosso coração a Deus, também liberar uma parte da sua renda. Ou seja, você acaba mostrando para Deus que você reconhece o que Ele faz por você dia após dia, que seria aqui, sobre essa urna, um pouco do desligamento, vamos falar assim, que você tem do seu financeiro às vezes. O seu coração, diz a Bíblia que onde está o seu coração, onde está o seu dinheiro está o seu coração, não é assim que fala a Bíblia? Então este é o momento de você mostrar para Deus que você pensa um pouco diferente, que o que você, aonde está seu coração, realmente está no tesouro celestial, né? Os nossos jovens lá da sonoplastia vai colocar um hino para nós, e aí você tem o segundo seu especial com Deus aqui para fazer esse desligamento, e você possa fazer este momento cantando com alegria no seu coração, né?
Vamos nos colocar de pé para agradecer este momento com o Senhor. Pai Celestial, Pai de amor, Pai de bondade, está aqui cada filho seu, Senhor, neste momento, tentando elevar o seu pensamento, a sua vida, um pouco mais perto de Ti, Senhor, nas mansões celestiais. Querido Deus, esse ato que fizemos aqui é um ato que na maior parte da nossa vida é o que nos reprime, é o que nos amarra aqui neste mundo. Querido Deus, sabemos que o Senhor é dono de tudo, sabemos que o Senhor criou tudo, sabemos e temos a felicidade que somos Teus, mas Senhor, não deixe cada um de nós que está aqui nessa noite se apegar nessa matéria. Nos livra, ó Deus, abra o nosso coração, principalmente a nossa mente, que conseguimos e possamos discernir o certo do errado, que possamos saber que o Senhor é um Pai de amor, um Pai de misericórdia, e aceitarmos isso para a nossa vida de uma vez por todas. Querido Pai, daqui a alguns segundos teremos um culto em celebração a Ti. Aceita, ó Deus, faça-se presente aqui em nosso meio. Precisamos muito, ó Deus, da Sua presença aqui. Muito obrigado até aqui pelas bênçãos. Agradecemos em nome de Cristo Jesus, Seu Filho amado. Amém. Bom, dando continuidade então, né? Como toda quarta-feira, é uma quarta-feira toda especial, que é o momento de você e eu levar a nossa gratidão e os nossos pedidos a Deus. Chegou até aqui, este vai ser o primeiro pedido de hoje. É a irmã Laodiceia que pediu. Irmã Laodiceia, quem que é o Leandro? Cunhado da sua vizinha. São da Assembleia. O irmão Leandro caiu e bateu a cabeça e está muito mal no hospital. Este aqui é o primeiro pedido que eu e você tem para apresentar a Deus hoje. Agora, eu quero começar pela minha esquerda para a direita. Este é o momento de você abrir seu coração, a sua mente e a confiança que você tem em Deus. Vamos lá, meus queridos. Pode começar. Boa noite, irmãos. Boa noite aos nossos amigos e visitas. Quando eu terminar esse livro aqui, daí nós podemos ir embora. Eu trouxe esse livro para nós lermos hoje. Irmãos, antes de começar e depois no final pode ser que eu esqueça, eu não gosto muito de falar, quem me conhece sabe disso. Né, Sirley? Sábado nós temos comissão, se alguém tiver algum assunto, daí pode me procurar no final. Irmãos, nosso tempo está elevado e eu vou fazer um resumo do meu resumo.
Eu acho que depois do que nós ouvimos aqui, livramentos, agradecimentos, pessoas, né, que amigos esperaram tanto, e o meu sermão, ele é mais ou menos, né, se eu e a Vânia tivéssemos combinado também não seria, né, Vânia? Eu quero falar um pouco sobre Daniel. Eu comprei esse livro na casa, achei interessante, fiz uma leitura, aí fiz a segunda leitura e quero ter a oportunidade de lê-lo novamente. Revelações de Deus, Daniel, de versículo a versículo. Eu sou meio ruim de profecias, então eu tenho que ir de versículo a versículo. Mas eu não vou falar de profecias hoje. Hoje eu quero falar sobre alguns exemplos que Daniel deixou e que, assim, para os nossos dias, irmãos, né? Os dias que nós estamos vivendo hoje, os noticiários, né, o que está acontecendo, então é o que Daniel tanto se preocupou lá no passado. O que incomodava tanto Daniel foi o que ele via nos nossos dias hoje. Irmãos, Daniel, um homem que na época em que o povo de Israel, ele estava um pouco afastado de Deus. E permite, então, que Nabucodonosor, ele sitie e leve prisioneiros, né, alguns dos filhos de Israel. Daniel está entre essas pessoas cativas. Daniel e seus amigos, relata a Bíblia, com certeza era uma grande multidão, mas a Bíblia destaca Daniel e os seus amigos. E a gente começa a estudar, a gente lê, né, Daniel e lê corrido, e eu comecei a parar, né, e tirar alguns exemplos e começar a pegar alguma coisa da vida desse homem para a nossa vida hoje. Daniel jovem, né, estudiosos falam que ele tinha entre 17 e 18 anos quando saiu cativo. Bonito, diz a Bíblia, sem defeito, de uma família real, né, dos nobres. Ele foi escolhido, né? Foi escolhido a ordem de Nabucodonosor para estar na corte de Nabucodonosor. Foi escolhido e começou o seu preparo, a sua caminhada. Irmãos, Daniel, quando foi cativo, foi tirado seu país, a sua família, seus amigos, e a oportunidade de crescer dentro do seu país. Com certeza ele seria um grande na sua sociedade. Então, e além de o povo caldeu ter tirado tudo isso de Daniel e de seus amigos e tirar o que nós temos de mais pessoal, o nome. Foi mudado até o próprio nome. E então esses jovens, né, podemos ver os nossos adolescentes, os jovens da nossa igreja, e eu fiquei pensando, né, a oportunidade que esses jovens tiveram dentro da maior governo da época, né, o governo de Nabucodonosor. Eles chegaram ali e podiam já estar orgulhosos por terem sido escolhidos, né, os mais bonitos, os mais inteligentes e os sem defeito. Mas o coração desses jovens, eles tinham uma base cristã. Uma base, irmão, que preocupa os pais hoje, né? O pessoal, hoje nós tivemos esses dias de carnaval e os pais procurando levar os seus filhos para um acampamento. Era essa provavelmente a preocupação dos pais de Daniel e desses outros jovens, né? Os filhos cresceram com uma base sólida no cristianismo. Eu não falo só dos jovens, né? Incluímos a nós com mais idades. Em que situação que está a nossa fé, o nosso cristianismo, se nós tivéssemos que estar em situações como a de Daniel. E a Vânia falou sobre saúde, e a grande prova de Daniel foi na comida, né? Foi ali que ele começou a não negociar com o pecado. Esse jovem que foi oferecido uma mesa farta, ele provavelmente já era um jovem que tinha uma boa alimentação, mas ele sabia se abster porque ele sabia que o seu corpo era o templo do Espírito Santo. Então, quando é oferecido aquela mesa, né, a comida do rei, a bebida do rei, esse jovem já conhecia o povo babilônico e sabia que essas comidas eram oferecidas antes aos deuses. Então, ele pede para se abster. E aí, irmãos, esses jovens, eles não negociam com o pecado. Ali eles começam, né? Daniel começa a sua grande caminhada, junto com seus amigos. E uma coisa que me impressiona, irmãos, Daniel, ele além de não negociar com o pecado, ele sabe escolher os amigos com quem ele convive.
grandes amigos teve ele, grandes bênçãos receberam juntos. E eu fico pensando hoje, os nossos amigos, que tipos de amizades estamos escolhendo no nosso trabalho, no nosso estudo. Vamos falar dos jovens, não só dos jovens, mas, né, todos precisamos trabalhar. Que exemplo estamos dando nos ambientes em que estamos, né? Será que estamos tendo compromisso no trabalho, estamos fazendo a diferença? Eu questionei certa vez com um empresário da igreja, por que as oportunidades não são primeiro para o povo da igreja por causa da dificuldade do sábado? E eu ouvi uma coisa que me deixou triste, que parece que os irmãos se aproveitam disso para não levar o seu trabalho a sério. Então, irmãos, isso nos entristece. Daniel nos deixa um grande exemplo. A responsabilidade no trabalho. Esse homem não tinha falhas, diz a Bíblia, que não foi procurado. Foi remexido a sua vida e não tinha falhas no seu trabalho. A única falha que esse homem tinha era estar de joelhos na presença de Deus. Quando ele tem a oportunidade de se vingar desse povo que o levou cativo, que tirou tudo da sua vida, o que ele faz, irmãos? Ele chega até o rei, ele coloca a sua fé na presença de Deus e ele intercede por essas pessoas. Quando Nabucodonosor tem o sonho, esquece o sonho, e esses falsos sábios, né, não conseguem dar um resultado a Nabucodonosor, então Daniel se apresenta. Poderia estar com raiva, né? Dessas pessoas, foram os que levaram cativos, foram os que escolheram, provavelmente, né? A dedo, e esse jovem estava ali, então ele intercede por essas pessoas. E outro grande exemplo, irmãos, quando ele tem a oportunidade de exaltar o seu próprio nome perante o rei, né? Não tinha ninguém maior do que Nabucodonosor, ele era a cabeça de ouro da estátua. Então ele chega até Nabucodonosor e diz, não, eu não consigo resolver o seu problema. Mas existe um Deus lá no céu, o Deus dos deuses. Esse, ó rei, esse vai revelar o sonho. E ele pede um prazo. Vocês já pensaram, irmãos, o que aconteceria se Daniel não fosse um homem de fé, se não fosse um homem de Deus? Teria sido morto com todos os outros, né? Mas o grande exemplo, irmãos, cristão, jovem com base, homem de fé, tem confiança em Deus. E quando a gente lê ali as respostas, né? E o anjo vem e diz assim para Daniel, homem muito amado. Eu fiquei ali prestando atenção e pensando assim, como é bom, né, ser chamado de muito amado. Pelos terrenos, né? Imagine vir um ser celeste e te chamar de homem muito amado. Daniel era esse homem para Deus. A sua oração foi ouvida desde a primeira vez. E eu acredito que Daniel, com a fé que ele tinha, ele sabia que Deus já o tinha ouvido. Mas ele persistiu nas orações. E outro exemplo que eu achei grandioso também é que quando Daniel pede o tempo para o rei e ele vem orar, ele não faz isso sozinho. Ele poderia ter feito sozinho porque Deus tinha dado a ele o dom de revelar sonhos. Mas ele envolve os seus amigos. Ele faz com que os seus amigos se sintam importantes com ele. E eu fiquei pensando que atitudes nós estamos tomando como irmãos dentro da nossa igreja. Será que estamos valorizando os mais humildes, os menos inteligentes, nos achando, quem sabe, né, os melhores? Então, irmãos, eu fiquei, essa madrugada, meu marido saiu para trabalhar e eu fiquei pensando, a gente quando vai falar aqui, daí perde o sono, é normal, né? E eu fiquei analisando, né, esse exemplo que nós temos, Daniel. E me impressiona, né, os seus amigos, as suas escolhas. E eu fico pensando, será que se Daniel não tivesse sido liberto dos leões, ele teria sido não vitorioso? Será que seus amigos não tivessem sido libertos da fornalha, eles não teriam sido vitoriosos? Pelo contrário, irmãos, esses homens eles foram usados na sua geração
para que a geração de Israel pudesse ter a liberdade de religião. Daniel, ele deu a acessibilidade à religião, demonstrando a sua fé. E eu me preocupo muito com as atitudes no nosso trabalho, eu me preocupo muito com as minhas atitudes no meu trabalho. Eu fico pensando qual é a diferença que eu estou fazendo entre os meus amigos, que conhecem e sabem que eu sou cristã. A igreja do sábado, a igreja é diferente, porque eles nos conhecem pela igreja do sábado. É a igreja diferente. Daniel não se importou na hora da comida se ele estava fazendo tudo o contrário dos outros. E outra coisa interessante também, quando Daniel ele pede para não comer, né? Ele estava, irmãos, dizendo não a Nabucodonosor. Se esses rapazes não são rapazes de fé, se Deus não está atuando na vida dessas pessoas, eles poderiam ter enfraquecidos. Isso prova, né, irmãos, que comer verduras, legumes e beber água não enfraquece. Fica sábio e mais forte, segundo a alimentação que Deus nos deixou lá no começo do mundo. E eu tive um problema esse final de semana. No domingo eu fiz almoço e eu passei mal com o meu próprio almoço. Não posso comer nada gorduroso e o meu esposo gosta de uma carne, uma picanha que tem uma gordura, e eu não posso. E comi um pedacinho e o meu final de semana, eu até hoje ainda não consegui comer. Estava comendo bolacha e chá. E daí eu estava falando, e o meu marido me acompanhou, né, porque disse que ficou com pena de mim. E daí eu falei, viu como a gente não morre comendo bolacha e chá, estamos aqui. Então, irmãos, Daniel, a Bíblia diz que ele era um dos mais fortes e dos mais sábios, né, ele e seus amigos. Então, irmãos, eu fico impressionada assim com o exemplo desses homens, e eu quero ler aqui alguma coisa. Daniel, ele também nos faz lembrar José, e nesse livro aqui eu quero dividir com vocês o caráter de José e de Daniel. Nos diz o seguinte: o caráter sem mácula e a vida sem falhas de Daniel podem ser comparadas com a vida de José. Ambos foram cativos em terras estrangeiras. Ambos serviram como oficiais na corte de um governante. Ambos aprenderam a língua do país em que serviam. Ambos tinham a capacidade de interpretar sonhos. Ambos sofreram pressão por serem fiéis às leis religiosas de seus respectivos países. Isso me fez pensar as notícias que estão ocorrendo. Nós não sabemos, irmãos, até quando a nossa liberdade é religiosa. A nossa grande responsabilidade de ter as coisas de Deus na nossa mente como tinha o povo do passado. Daniel e José, ambos foram aprisionados por se recusarem a rejeitar os preceitos que haviam herdado. Para ambos, o momento de serem confinados em uma cova ou em prisão veio a ser a oportunidade para livramento e elevação. Ambos demonstraram habilidades e sabedoria superiores, superando em excelência seus pares e colegas de trabalhos pagãos. Ambos foram promovidos ao posto de primeiro-ministro como resultado do poder com que Deus os dotou. Ambos possuíram poder profético que serviram para levá-los até altas posições no governo. Ambos conseguiram desmascarar os falsos por meio de elevação e conhecimento de Deus. Ambos vieram a ser protetores de seu povo em tempos difíceis. Vai chegar tempo, irmãos, em que alguns irmãos nós vamos precisar uns dos outros. Nós vamos ter que nos amparar uns nos outros e nós precisamos estar preparados para isso. E a hora, irmãos, de nos prepararmos é agora. A Cirlei estava me mostrando um versículo que ela ouviu um sermão lá em Cambé. Irmãos, o sonho de quando Jacó sonhou, né? Quando ele acorda, ele diz: quão temível é este lugar e aqui é a porta do céu. E nesse sermão ela comentou que diz que o pregador falou: a igreja é a porta do céu. Irmãos, nós não vamos conseguir chegar no céu se nós não formos até a porta. E as oportunidades estão abertas e vai chegar uma hora, irmãos, e pelos noticiários não está muito longe, em que nós não vamos ter oportunidade de nos reunirmos, de estarmos como irmãos. E a hora de nos prepararmos é hoje.
Irmãos, e eu fiz um desafio comigo mesmo. E eu gostaria que a igreja estivesse nesse desafio, de me preparar melhor, de largar as coisas desse mundo, a comida, vestuário, me preocupar tanto com as coisas desse mundo e me preocupar mais com os amigos, com os irmãos, com os exemplos que eu posso dar aí fora. Quem sabe, irmãos, sem falar nada, né? Mas o que essa pessoa tem de diferente, né? Vou pesquisar. E assim, irmãos, quem sabe nós possamos trazer as pessoas ao conhecimento da verdade sem falarmos nada. Às vezes, quando falamos, né, não vale a pena, né? Diz que o nosso falar seja sim, sim e não, não. Esse era o falar de Daniel. Esse homem, irmão, que mesmo sendo o segundo no reino, a Bíblia diz que ele tinha o seu tempo especial dedicado a Deus. Será que os nossos negócios, o nosso trabalho está tirando o nosso tempo para Deus? É tão bom ficar em casa à toa. Eu fiquei esses dias em casa e nos preocupa porque tanta coisa nos chama atenção. Esse tal Facebook, quando a gente entra ali, irmãos, misericórdia. Aquilo ali toma o nosso tempo. Quando a gente olha no relógio, foi-se um bom tempo. E aí quando você olha ali que passou algum tempo, você pensa, misericórdia, né? E o tempo para Deus? Esse é muito difícil, a Bíblia é difícil de ler, é difícil de entender. É claro, né, irmãos, a gente não se envolve com ela, né? O Facebook a gente aprende bem rapidinho. Eu aprendi a fazer as coisas lá, não sabia, perguntava para um, perguntava para o outro. E quando a gente não consegue entender uma profecia, a gente não sai correndo atrás dos irmãos, né? Ô, irmão, eu não entendi aquilo, como é que é mesmo, né? A gente não vê isso entre irmãos, né? E eu, irmãos, eu fiquei feliz de me sugerirem para trabalhar com o irmão Irineu, porque o discipulado, irmãos, vai ter um privilégio grande que eu acho que a igreja ainda não teve. E eu quero estar ali, porque eu quero estar aprendendo junto. Quero crescer junto com esse povo recém-batizado e aprender com eles também. Irmãos, eu quero ler só mais um pedacinho aqui, o nosso tempo está entendido, mais um pedacinho desse livro aqui que eu achei bem interessante. Decisões que determinaram o futuro. Daniel se posicionou ao lado de Deus, de sua consciência e de justiça, estabelecendo assim a fundação de um caráter que resistia incólume a 70 anos de vida política. A Bíblia não relata, irmãos, que Daniel voltou com o povo cativo quando o povo foi libertado. Provavelmente porque ele seria mais útil ali do que de volta com o povo. E ele trabalhou mais do que 70 anos, junto, sendo um dos segundos dos reinos. E isso não subiu à sua cabeça e ele não se corrompeu. Sua força de caráter conseguiu superar a inveja, o ciúme e a dinastia, e permanece até hoje como um dos mais brilhantes modelos registrado pela humanidade. Sua vida é um épico de fé e grandeza, que exibe um dos retratos mais raros já revelados em qualquer homem. Tudo isso teve sua raiz e princípio na sua determinação de não se contaminar com a porção dos manjares do rei. Uma simples rejeição ao pecado nos eleva, irmãos, a caráter, a sabedoria. Estamos estudando essa semana, né? Sabedoria não é inteligência. Precisamos estar ligados a Deus para ser tanto sábios quanto inteligentes. Portanto, não causa surpresa que o profeta Ezequias tenha incluído o nome de Daniel entre os notabilizados pela justiça. Esse foi uma daquelas decisões que determinaram o futuro. Irmãos, as nossas decisões de hoje podem determinar o nosso futuro. O nosso futuro nas mansões celestiais. Que Deus possa nos ajudar. Que nós possamos, irmãos, ser corajosos como Daniel. Deixar as coisas desse mundo de lado e batalhar pelo que realmente interessa. Pelo ouro e a prata que nunca vão se corroer. E isso, amor, está no céu. Nós vamos ouvir mais uma mensagem musical pelo Mateus.
Outra vez estou aqui para confessar-me a Ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que eu tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em Tuas mãos. Desfaze o que eu sou, refaze outra vez. Irei sentir Teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Nada que eu fizer por Ti, tudo que eu tentar cumprir, toda lei que eu seguir, não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por Seu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, sou Teu, mais uma vez estou aqui, entrego-me em Tuas mãos. Desfaze o que eu sou, refaze outra vez. Irei sentir Teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a Ti, e que morra o meu eu, que viva Cristo em mim. Obrigada, Mateus. Vamos orar, irmãos, em pé. Querido e santo Deus, aqui está a Tua igreja, Senhor, e aqui estão os Teus filhos. Sabemos, Senhor, que como cantou Mateus, é difícil nós nos entregarmos completamente a Ti. Mas neste momento, Senhor, eu tenho a certeza que cada um aqui quer que morra o seu eu e quer que Tu cresças dentro de cada um de nós.
Nos prepara para o teu reino, Senhor. Nos ajuda a seguir exemplos que tu nos deixaste nas tuas sagradas escrituras e que nós possamos fortalecer uns aos outros e termos a certeza, Senhor, de um dia estarmos como igreja nas mansões celestiais, Senhor, cantando em louvor a Ti e engrandecendo o Teu santo nome. Esteja com cada família aqui representada, Senhor. Cuida de cada uma. Tu conheces as necessidades, Tu conheces os anseios, dificuldades, ó Deus. Tu é o nosso mestre, o nosso grande Senhor. Por isso, Senhor, confiando nas Tuas grandes promessas de graça e misericórdia, entregamos a nossa vida aos Teus cuidados, Senhor, confiando de que tudo, Senhor, será dirigido por Ti. Leva-nos de volta para casa em segurança. Fica conosco no restante desta semana, Senhor. É no Teu nome santo e maravilhoso, Senhor Jesus, que eu oro. Amém.